Quero agradecer muito a presença de todos os presentes, de todas as presentes. Hoje a gente vai fazer essa live, que é parte da disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, mas também é uma live aberta, porque eu pensei que é uma oportunidade para todos os alunos da Geografia e também para o público externo de pensar mais a relação entre a disciplina da Geografia e os povos indígenas. Então, a gente tem uma convidada muito especial, que é a professora Elionete. A professora Elionete, ela é formada em arquitetura, mas ela fez o mestrado na geografia e atualmente também faz o doutorado na geografia e é a professora da Universidade Estadual de Roraima. A professora Elionete é minha irmã também, então se eu eventualmente chamá-la pelo apelido, vocês não reparam. E eu quero agradecer muito, Elionete, você ter aceito o convite para participar desse momento aqui na disciplina, né, e também nessa live aberta ao público em geral. Muito obrigada. Boa noite. Na verdade, eu que agradeço. E, na verdade, vocês foram colocados numa enrascada, né? Porque eu nem geógrafa sou e nem indígena sou. Então, vou falar de geografia e povos indígenas sem ter o protagonismo de nenhuma das duas coisas. Vocês estão correndo um grande risco essa noite. Mas a gente, essa questão do protagonismo é importante, mas a gente sabe também que há a possibilidade de aproximações, tanto que o nome da live, né, povos originários e geografias, interfaces possíveis, né, não não pretende esgotar o tema hoje aqui, né, tem muitas perspectivas, mas acho que a gente vai dar um início, né, uma introdução, uma vontade de conhecer mais, né? Bom, eu quero agradecer formalmente ao convite e reiterar as palavras da professora Lerícia. Eu penso que sim, que é um olhar de sobrevoo, na verdade. A ideia é pincelar algumas coisas e ficar aberta para a gente conversar depois. Como colocar pulguinhas atrás da orelha, não tem realmente como esgotar um tema que tem séculos e séculos e séculos para a gente falar, então é realmente só uma pincelada. Aí, a hora que vocês acharem que eu posso apresentar, Lerícia? Pode. Então, eu vou iniciar uma apresentação, compartilhamento de tela com vocês, porque eu preparei uns slides. Aí vocês só me avisem, por gentileza, quando vocês estiverem vendo. Ainda não apareceu aqui. Agora sim. Ok. Então, essa é uma atividade vinculada à disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né, do IFSU de Minas Campos Poços de Caldas, ministrada pela professora Lerícia de Castro Garzón. A ideia é um pouco tentar pensar como a geografia e os povos originários conseguem fazer inter-relações, interfaces e potenciais pesquisas ou trabalhos nessa seara da educação indígena, educação escolar indígena. Então, eu comecei aqui com duas imagens, e é justamente um pouco para falar dessa perspectiva. A imagem da esquerda é o bastão Obi do povo Carajá. É uma prática entre os povos originários falar com o exercício desse bastão de fala. Então, nas assembleias e nas reuniões, algumas etnias usam esse bastão, que vai passando de pessoa para pessoa, para que todos possam partilhar a sua palavra e para que todos possam ser ouvidos, né? Então, eu queria agradecer por, nesse momento, vocês estarem oferecendo para mim esse bastão de fala.
E dizer aqui, a partir da imagem da direita, que o que eu vou compartilhar é o que os povos originários chamam de o meu sagrado ponto de vista. Não tem nenhuma pretensão de ser a verdade, não tem nenhuma pretensão de esgotar a temática, é apenas compartilhar um olhar, é uma partilha da minha forma de ver e entender essa questão dos povos originários. Então, está sujeita a todos os questionamentos possíveis, e eu quero que vocês fiquem muito à vontade em relação a isso. Eu preparei uma estrutura de 3 itens. Então, o primeiro item, antes de começar. O segundo item, onde estamos, né? Abya-Yala e os povos originários e Pindorama. E o terceiro, que seria o geografando, que seria essa aproximação propriamente dita desses povos com a ciência geográfica. Nesse primeiro item, antes de começar, o convite é que a gente faça uma atualização dos nossos softwares, né? Então, eu trouxe aqui alguns termos, algumas palavras que são muito utilizadas, muito empregadas quando a gente está falando da temática indígena, e algumas coisas eu acho que carecem um diálogo mais aberto e uma perspectiva mais atualizada, realmente, daquilo que elas representam. A começar da palavra índio, que quem já assistiu os vídeos sugeridos pela professora Leirice já viu o vídeo do Daniel Munduruku, onde ele esclarece que índio é um elemento químico da tabela periódica, é um metal, e a única forma dele caber no emprego para os povos originários seria se a gente considerasse que muitos dos bandeirantes deixavam como testamento para as suas famílias tantos índios, como se fossem moedas, ou um bem, ou um patrimônio. Fora esse emprego, é um termo equivocado, que a gente deve evitar usar. Então, nós temos para isso termos como originários, indígenas, autóctones, aborígenes, nativos, que são todos termos mais que correspondem, né, à realidade daquilo que esses povos são de fato. Aí vocês podem me dizer, poxa, mas eu vejo o índio escrito, e você vai ver, inclusive, na Fundação Nacional do Índio, e você vai ver isso em literatura, uma vasta literatura que tem o emprego desses termos, mas o convite aqui é que para a gente tente modificar e atualizar realmente esse linguajar, essas palavras de uso, para que a gente se aproxime cada vez mais da forma atual de como isso vem sendo tratado na ciência, na literatura e nas sociedades. Outro termo é o termo população. É muito difícil a gente dizer quantas eram as nações e povos que existiam no mundo antes das invasões dos colonizadores. Então, falar em população seria reduzir, né, essa ideia de diversidade, de pluralidade, numa única palavra. Então, o correto seria que nós usássemos os termos povos ou nações. Para quem é da geografia, esse termo nações tem ainda uma outra conjuntura, tanto que a legislação brasileira não utiliza esse termo nos seus documentos, ela usa povos indígenas, né? Porque nações você pressupõe relações de soberania, questões, se a gente pensar nas propostas de Hatzel, né, de solo mais povo, de território. Então, todas essas conjunturas são temerosas, né, em alguns contextos políticos, para que eu use o termo nações indígenas. Já a legislação canadense, por exemplo, que é um país que reconhece todo o legado e o ônus dos povos originários, eles usam nações e eles atribuem esse nome, eles valorizam essas etnias, esses diferentes povos como nações mesmo, uma conjuntura bem incrível, assim, o tratamento que eles têm lá. O terceiro termo que eu trouxe aqui é o termo branco, e aí ele tem duas delicadezas, digamos assim. Que ele parte da ideia de raças, e essa ideia de raças, ela é muito mais histórica do que biológica, né, era a condição para eu subsumir o outro povo e a outra cultura, e alude ao colonizador, mas se eu pensar que nem todos os lugares foram colonizados por povos caucasianos, nem isso eu poderia dizer. Então, como seria o correto na oposição ao povo originário, é o sujeito não originário ou não indígena.
Então, não costumamos usar mais o branco nas nossas discussões. No mesmo caminho do branco, o termo tribo, ele também parte de uma visão evolucionista, que existiam povos civilizados e povos atrasados. Os civilizados se organizariam em sociedades ou civilizações, e os atrasados em tribo. Essa é uma ideia que também está superada, e a gente também não utiliza mais. O termo aldeia, apesar de que, como índio, vocês vão ver na literatura, e tem até casos dos próprios povos indígenas atribuírem ao seu lugar o nome aldeia, ele é uma palavra do colonizador também. Quando a gente tem as etnografias a respeito dos povos originários no Brasil, a gente pode perceber que a maior parte dos povos no território, eles se organizam de forma circular ou elíptica, e não raro essas formas circulares e elípticas, elas têm relação com a cosmologia desses povos, ou com a forma como o mundo é criado, ou com as constelações, estrelas e planetas, ou fenômenos da natureza. Quando chega a missão jesuíta no Brasil, a ideia era educar e preparar os indígenas para o trabalho. Então, uma das formas, e isso também diz bastante respeito à questão geográfica, uma forma que eles encontraram foi quebrar essa estrutura de arranjo espacial originário. Então, eles montaram os aldeamentos indígenas num formato retilíneo, tendo a igreja como ponto central, e todas as outras casas de uma forma que você quebrava essa sociabilidade indígena tão importante. Então, mexendo com essa parte mais subjetiva da sociabilidade desses povos, eles conseguiram também fazer essa desestrutura dos arranjos políticos e organizacionais. Então, a gente também não usa aldeia. Dependendo do povo, eu vou falar comunidade, dependendo do povo, como em Roraima, por exemplo, usa-se muito maloca, e maloca, nesse caso, não é um termo pejorativo, é um termo que retrata a realidade dos povos locais, e é sempre importante a gente saber como que o povo gosta de ser chamado. Outro termo que não está com um tiquezinho em vermelho, mas em azul, que tem uma ressalva, é o termo reserva. Quando eu vou procurar o significado da palavra, eu tenho reserva como um armazenamento de recursos. Então, esse emprego da palavra reserva caberia, por exemplo, quando eu penso em reserva da biosfera da Mata Atlântica, que eu estou falando de uma área que está ali, em stand-by, protegendo aquela biodiversidade. Ou ainda, quando eu penso numa reserva enquanto zoológico ou enquanto safari. Nem em um caso, nem em outro, esse termo se aplica aos povos originários. Eles têm terras indígenas que são terras ancestrais do seu direito originário. No entanto, tem uma ressalva. Eu posso empregar o termo reserva como termo jurídico no caso de povos que foram destituídos dessas terras ancestrais. Então, eles foram expulsos da terra originária por qualquer razão. Então, o governo, uma política pública, define uma outra área para que eles se acomodem, para que eles passem a viver, e sim, essa área é chamada reserva indígena. Inclusive, no site da FUNAI, você tem a diferença entre terras indígenas e reservas indígenas, mas é importante que a gente saiba que nem todas as áreas reservadas à convivência, né, ao lugar dos indígenas, as suas terras ancestrais, a sua posse coletiva, são áreas de reserva, muitas são terras indígenas. E as outras duas seriam em relação à grafia, que os nomes das etnias e dos povos, eles não usam o plural, então mesmo quando eu estou me referindo numa frase, os Pataxó, a palavra Pataxó continua no singular, aqueles Yanomami continua no singular, e também, quando ela é empregada enquanto substantivo, ela é grafada com inicial maiúscula, e quando ela é empregada como adjetivo, ela é grafada com inicial minúscula. E, por último, para quem se interessar pela temática, nem todos os nomes pelos quais nós conhecemos os povos são seus nomes de autodenominação. Então, por exemplo, o povo Chavante, que nós conhecemos como Chavante, eles se autodenominam Auê. E o povo Amanaie
se autodenomina Amanagé. E muitas vezes esses nomes de atribuição, eles eram dados pelas etnias inimigas. Então, também, atrás dessa história, existem outras histórias a serem contadas. Isso além das questões, por exemplo, se eu pensar da grafia, né? Obras mais antigas, você tem uma etnia com Y, outra é com I, outra é com C, outra é com K. Então, essa é uma diversidade de grafias que a gente também tem que considerar. Resumindo tudo isso, eu tenho, então, que os povos originários, os povos e nações indígenas, são aqueles anteriores à invasão e à colonização, e consideram a si mesmas distintas dos outros setores da sociedade, e possuem territórios ancestrais e identidade étnica, e essa é uma definição da Organização das Nações Unidas. Então, a gente amplia esse sentido de originários, porque não é só no Brasil ou na América Latina. Todos os povos que estavam nos seus lugares de origem antes de serem invadidos, eles são povos originários. Então, existem povos originários em todo o nosso planeta. Passando para esse segundo momento, de onde estamos, né, eu tenho aqui Abya-Yala e os povos originários e Pindorama. Então, eu costumo dizer que a gente conta uma historinha, né? Era uma vez um navegador genovês que, acreditando que existia lugares para além do lugar conhecido dele, porque essa imagem aqui do filme 1492 é quando Colombo está dizendo para o representante da igreja, né, o que teria depois do oceano, porque o mapa deles, como vocês podem ver, ele não sabia o que teria, né? É o momento onde, inclusive, aventava-se que tinham monstros terríveis no final do mundo, etc., etc., e ele acreditava que não, que a Terra seria redonda, circular, esférica, e que se ele navegasse em linha reta, ele chegaria, então, às Índias. E acaba que nós compramos essa história. O Cristóvão Colombo fez várias viagens, né? Ele desembarca e naquilo que hoje nós conhecemos como América Central, e o resto desse conto, desse causo, a gente tem em livros didáticos, em livros de histórias, em documentários, um escopo imenso de alternativas. No entanto, e se essa história não fosse a única verdade possível a partir da nossa verdade, da nossa existência? Existe uma obra que se chama 1421, o ano que a China descobriu o Novo Mundo, que foi escrita por um almirante britânico, entendida como uma obra de ficção, num primeiro momento, mas embasada por uma relíquia que teria sido, ou que seria, um mapa chinês, feito em 1418, onde a gente já vê aqui a silhueta das Américas, né, e da Austrália. E o governo australiano reconhece que desde 1420, seus povos, os povos que ali habitavam, já mantinham relações comerciais com a China. Houve uma suposição que esse mapa não fosse verdadeiro, que não fosse verídico. No entanto, ele está sendo vendido por um valor muito alto. Na verdade, acho que foi em 2016 ou 2006, ele foi exposto no Museu de Greenwich, e ele aventa uma outra possibilidade para se contar essa história. Então, afinal de contas, será que eu preciso dizer que essa terra foi descoberta? Eu penso que se descobrir é remover ou tirar o que cobre ou tirar algo de cima, a gente já entende que falar de descobrimento é uma coisa bastante equivocada, e a ideia de que existia alguma boa intenção nisso é igualmente errada, né? Então, qual que seria o meu Era Uma Vez, parte 2? Nós sabemos, e aí sabemos por dados teóricos, técnicos, científicos, desse continente conhecido como América. E apesar das teorias se divergirem entre Greenwich, chegada pelo Oceano Índico, chegada pelo Oceano Atlântico a partir da costa da África,
fato é que hoje nós temos tecnologia para fazer o DNA desses povos e poder criar novas verdades. E talvez seja um pouquinho disso que eu gostaria de convidar vocês para pensar. Então, aquilo que eu aventava como possibilidade, talvez hoje eu consiga comprovar, ou que sim, ou que não. No entanto, nós temos vários indícios, sejam as pinturas rupestres, que tem tanto na Colômbia como no Brasil, em grande medida, seja nas múmias que estão sendo encontradas no Chile e no Peru, e que são mais antigas que as múmias do Egito, ou seja, na nossa querida Luzia, nós temos a convicção que já existia gente nessa área do planeta. Então, isso daqui estava ocupado, isso aqui era vivo, e essa vida se chama Abya-Yala, Abya-Yala, ou Abiyala, não importa para a gente a pronúncia, que é o nome como os povos originários daqui reconheciam esse território, que vai desde o que a gente tem hoje como o Alasca até a Terra do Fogo, e que reconhece a multiplicidade das sociedades que aqui habitaram, dos seus costumes, das suas práticas, dos seus legados, das suas múltiplas cosmologias, que tem a origem do nome no povo Kuna, da Colômbia, onde Abya significa sangue, e Yala significa montanha, então o significado seria a terra viva, a terra do florescimento. E o termo Abya-Yala, existem registros que ele foi empregado pela primeira vez em 1507, num mapa que o cosmólogo Martin Valdes Miller fez. Então, ninguém está inventando que existe um território ancestral que diz respeito a toda a porção que a gente entende como América. A Abya-Yala tem a sua própria cosmologia. Eu tenho aqui os animais, os símbolos, né, desses territórios, a águia, o quetzal e o condor. A Abya-Yala tem a sua própria bandeira, a Wipala, onde cada cor tem o seu significado e a sua referência com algo que era relevante para esses povos originários. E uma coisa bastante interessante da Wipala é que conforme o povo que a impunha, a cor central, que nesse exemplo aqui da imagem é o branco, ela pode ser alternada. Então, conforme o povo, a faixa central é amarela, conforme o povo, a faixa central é verde, que é a unidade na diversidade, na pluralidade cultural reconhecida por todos eles e continua simbolizando o mesmo território. E quando chegaram aqui os invasores, encontraram o quê? Sociedades e civilizações, cidades e impérios, aquedutos, templos, cálculos matemáticos avançados, uma astronomia extremamente desenvolvida, práticas agrícolas em terraço, nas montanhas, sistemas de educação, relações de poder e cosmologia próprios. Então, quando a gente pensa o choque cultural que foi, e o etnocentrismo que gera o eurocentrismo, que se entende superior, a gente entende que foi uma briga de grandes. Eu tenho sociedades caçadoras e coletoras no território de Abya-Yala, mas eu também tenho grandes impérios, como Azteca e Maia. E nessa cronologia, nessa linha do tempo, a gente pode observar que o início do Império Maia, que foi em 750 a.C., ele coincide com a fundação de Roma, que foi em 753. Então, eu não estou falando de sociedades ou civilizações que estão tão distantes assim. A questão aqui é só a intensidade, a violência e o poder de quem quer contar uma história única, né? E parafraseando aqui a Chimamanda Adichie, né? Que na verdade não foi. Então, talvez a gente tenha comprado a história errada. E quem somos nós? Nós somos Pindorama. Pindorama é o país ou região das palmeiras. É o nome que tanto os ando-peruanos como os povos indígenas dos Pampas davam à porção do território que nós conhecemos hoje como Brasil, né?
E os povos de Pindorama também eram múltiplos e foram dizimados. Essa é uma história que eu também não preciso recontar, porque você já tem consciência disso. O cálculo inicial entre 2 e 4 milhões de povos, e o Darcy Ribeiro diz para a gente que 80 povos desapareceram somente na primeira metade do século XX. Essa é uma imagem bem imprópria e inadequada, inclusive ela guarda ali a palavra descobrimento, que a gente está aqui questionando com essa fala, mas para vocês terem uma dimensão do quão habitada estava essa região. Inclusive, acho que cabe um adendo, quando a gente pensa nas políticas de integrar para não entregar do regime militar na década de 60, que consideravam a Amazônia um vazio demográfico, a Amazônia nunca foi um vazio demográfico. Ela sempre foi muito bem habitada. A pergunta é, está vazia de quem, né? Então, a gente vê aqui no gráfico que tem na página da FUNAI, a linha em azul, que seriam os povos que estavam no litoral, quando as caravelas chegaram, e a linha vermelha, que seriam os povos que estavam no interior. Os povos que estavam no interior, eles demoraram 100 anos a mais para começar a ser dizimados. Os povos do litoral, em 50, 70 anos, eles já chegaram quase à sua extinção. E isso em todas as formas possíveis, né? De genocídios, matanças, guerras, gripes, etc., até a década de 60, que foi o pior índice que eles chegaram, e a retomada, né? O repovoamento, o incremento da taxa de natalidade entre os povos originários que residem no Brasil. O Instituto Socioambiental diz ainda que 48 povos que eles têm listados têm a parte da sua população residindo em outros países. No que tange a geografia, isso também nos remete a uma questão geopolítica, porque as fronteiras político-administrativas são nossas, da sociedade não indígena. Então, já existem grandes discussões e debates sobre as questões de nacionalidade, cidadania, deslocamentos, mobilidades, porque não posso nem dizer que são migrações, já que as relações de sociabilidade deles são as mesmas com povos que coabitam outros territórios nacionais. E o censo do IBGE traz que nós temos 896.917 pessoas que se autodeclaram indígena, sendo que quase 325 mil vivem nas cidades e um pouco mais de 570 mil vivem nas áreas rurais ou em terras indígenas e reservas. Essa é uma imagem desse censo de 2010 do IBGE, então nós vemos aqui que estamos no século XXI, e nós temos povos originários em todos os estados, em todas as unidades de federação, para essa porção do território reconhecida como Brasil. Então, eles permanecem aqui, eles permanecem, muitos em seus territórios ancestrais, e fazendo história, tanto quanto nós. E aqui eu fiz uma tentativa, na minha opinião, muito frustrada, de falar sobre povos indígenas de Minas Gerais, porque eu achei que eu pudesse conseguir imagens melhores, né, ou confirmar povos, fontes mais confiáveis, mas eu acho que é uma coisa importante, já que nós estamos conversando em Minas Gerais, e entender também da representatividade indígena por aí. E aí, quando eu começo uma historinha com "era uma vez", normalmente eu termino com "e foram felizes para sempre". Mas será que nesse caso nós podemos terminar essa historinha dizendo que foram felizes para sempre? Então, aqui eu trago uma pincelada de algumas falas bem representativas da parte de povos originários e não originários sobre esse cenário que a gente vive. Então, aqui é uma fala do Ailton Krenak, que foi premiadíssimo ano passado pelos seus livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do documentário chamado Guerras do Brasil.doc, quando ele diz: os povos europeus que chegaram aqui,
eles podiam ter todos morrido de inanição, de escorbuto, ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles. E ele questiona, então, que ato heróico foi esse de invadir a terra do outro, se chegaram aqui doentes, sujos, esfomeados, e que só não foram mortos pela compaixão alheia, né? O Davi Yanomami Kopenawa, ele dá um relato na página do Instituto Socioambiental, que se chama Descobrindo os Brancos, e ele fala quando ele era criança, que ele viu os brancos pela primeira vez, né? Quando os avistei, chorei de medo. Pensei que eram espíritos canibais e que iam nos devorar. Eu os achava muito feios, esbranquiçados e peludos. Eles eram tão diferentes que me aterrorizavam. Parecia que eles tinham uma língua de fantasmas. Então, se a gente pensa na carta do Pero Vaz de Caminha, falando de quão diferentes eram os indígenas que estavam no litoral, que não escondiam as suas vergonhas, é diferente para ambos os lados, né? Assustou a criança que o Davi foi, de tão feios, esbranquiçados e peludos que eles eram. E aí eu tenho algumas pessoas, como a professora Virgínia Fontes, que é historiadora, que ela está cunhando numa obra importantíssima que ela tem, o conceito de capital e imperialismo, para tentar entender um pouco dessa lógica e dessa forma da gente expropriar esses povos dos seus lugares de origem. Então, ela diz, no capital e imperialismo, a dominação interna do capital necessita e se complementa por sua expansão externa, não apenas de forma mercantil, mas também impulsionando expropriações de populações inteiras das suas condições de produção, de direitos e das suas próprias condições de existência ambiental e biológica. A gente ligar a televisão, a gente vai ver notícia de garimpos ilegais em terras indígenas, madeireiras ilegais em terras indígenas, o avanço da fronteira agrícola sobre terras de proteção. A socióloga Silvia Cusicanqui, ela tem uma ascendência quechua, ela é boliviana, ela cunha o termo sociologia da imagem, que trata de reescrever no microespaço social que habitamos uma arena comum para praticar formas de bom governo e bem viver, como os gestos micropolíticos de conhecimento corporal e subjetivo. Então, trazer essas relações de poder para as relações de poder cotidianas por primeiro. E lembrando só que a professora Silvia está falando desde um Estado plurinacional, que a Bolívia e o Equador são países que têm uma constituição plurinacional, reconhecem a pluralidade dos povos no seu território. O professor Quijano, ele cunha o termo colonialismo do poder, e ele tem uma fala interessantíssima, porque ele diz o seguinte: América e Europa produziram-se historicamente, assim, mutuamente, como as duas primeiras novas identidades geoculturais do mundo moderno. Ele diz que a Europa só passa a ser reconhecida enquanto continente, enquanto Europa, a partir do momento da invasão do Novo Mundo. Então, é interessantíssimo esse texto que ele traz, reflexões sobre o que existia antes da Europa, como eram essas nações. Se a gente pensar que o último Estado europeu a se formar é uma coisa recente, né, que no caso da Alemanha, depois da guerra, o que era o mundo em 1490? E o professor Alberto Acosta é quem cunha esse termo bem viver. Nós sabemos que os termos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, são em grande medida falaciosos, e então ele vai fazer uma proposta de não trabalhar com esses termos, mas trabalhar com termos que possam se efetivar dentro da vida cotidiana das pessoas. O bem viver oferece múltiplas possibilidades para repensar as lógicas de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços, assim como para repensar as estruturas e as experiências sociais e políticas dominantes próprias da civilização capitalista. Então, a ideia estamos vivendo mal nesse mundo, então a gente pode viver melhor.
essas falas todas, elas remetem ao reconhecimento, primeiro, que o colonialismo ainda está posto. O colonialismo não acaba quando eu proclamo a minha independência. Então, existe uma série de termos, e eu, inclusive, nem vou falar sobre cada um desses que estão na tela, até porque eu não me sinto competente para tanto, mas eu tenho pensamentos descoloniais, decolonial, pós-colonial e anticolonial. Tem pequenas diferenças linguísticas e de ideologia e política entre esses termos, das correntes de pensamento que eles representam, mas fato é que todos trazem para a gente a necessidade de ressignificar essa relação de mando e de obediência. E aqui, para finalizar essa parte, trazer, então, à baila essa questão importantíssima, que são as epistemologias do Sul, que foi um termo cunhado pelo Boaventura Souza Santos, e que dizem respeito menos à condição geográfica, dado que ele próprio é português, e mais à ampliação da gama de conhecimentos e ciências dos povos do mundo, porque tem muitas formas de saber ao redor do planeta. Cito aqui também a professora Gayatri Spivak, que ela é de origem indiana, e ela trabalha num grupo chamado de Estudos Subalternos, e ela tem uma obra muito importante, onde ela pergunta, pode o subalterno falar? Então, em que medida nós estamos sendo empoderados pelo lugar que ocupamos no planeta e na sociedade global? A reflexão do professor Arturo Roig, que diz que as palavras norte e sul, elas não são unicamente categorias geográficas, mas também categorias culturais e políticas. Um convite para a gente conhecer o trabalho do professor Márcio Campos, que é o Sulear, que é uma proposta geopolítica em contraponto a nortear, sem perder as orientações. E acho que para a galera da geografia, esse entendimento de que eu estou no sul, então a minha orientação é a partir do sul, ela pode ser bastante relevante, como propõe aqui a América Invertida, do Joaquim Torres Garcia. Então, talvez pensar em Abya-Yala, em epistemologias do sul, em inverter a ordem num pensamento decolonial ou anticolonial, ajude a ressignificar a relação tão traumática que a gente tem com os povos originários. E para finalizar essa parte do geografando, eu tentei trazer para vocês, apesar de saber que a geografia é uma ciência múltipla, ela é uma ciência que pretende de síntese, mas tem fragmentações, se pretende de totalidade, mas tem dicotomias. Então, trazer para vocês algumas incursões por trabalhos acadêmicos sobre povos originários, com a compartilhar alguns olhares aqui. Então, eu trago Descolonizando Territórios na América Latina, Esforços Ontológicos e Epistemológicos dos Povos Indígenas, do Marco Mundardo, Territórios e Terras Indígenas, uma breve reflexão a partir da geografia, da Maria Bárbara Magalhães Betônico, e o Barro, Genipapo e o Giz no Fazer Epistemológico, de autoria Chacriabá, que é da Célia Chacriabá, que é indígena de Minas Gerais, e que nós poderíamos dizer, então, que são trabalhos que discutem geografia e território. Trago também aqui a reterritorialização e identidade do povo Omágua Cambeba, da aldeia Tururucari, Ucá, que é da Márcia Cambeba, que também é indígena, povo originária do Pará, e a dissertação Etnogeografia Macuxi, o lugar na memória na comunidade indígena Raposa 1, no estado de Roraima, que ambos trabalham na perspectiva da geografia cultural, a partir das questões de identidade, lugar, as questões da fenomenologia. Temos aqui movimentos indígenas, geografia e marxismo na questão agrária brasileira, quando novos personagens entram em cena, da professora Márcia Yukaki Mizuzaki, que poderia ser classificado tanto como geografia crítica como geografia agrária. Um trabalho que nós fizemos ano passado sobre região e etnorregião,
um olhar a partir da realidade dos povos indígenas de Roraima, da professora Bárbara e meu, que seria classificado, então, como geografia regional. E aqui, ensino de geografia, a inserção das tecnologias de informação e comunicações nas aulas de geografia numa escola estadual indígena. A Baby Consuelo Magalhães foi minha orientanda de TCC, ela é indígena Wapchana, e ela fez o trabalho na escola da comunidade onde ela vive. E aqui a Lei 11.645/2008 e o ensino de geografia, uma análise dos livros didáticos de ensino médio, produção do IFSU de Minas, professora Lerice e o João Paulo Maciel. E aqui também, Geografia e Ensino, eu trouxe para aproveitar e comentar um pouquinho com vocês, porque se eu tinha as imagens, é uma outra orientanda minha, a Lucélia, ela fez o TCC de O Papel da Disciplina de Geografia na Formação dos Conceitos Meio Ambiente e na Compreensão das Questões Ambientais. E foi feito numa escola indígena em Roraima. Então, para a gente entender a dinâmica, né, para além das questões burocráticas, como Comitê de Ética, FUNAI, CONEP, eu só consigo fazer uma pesquisa em terra indígena a partir da autorização dessa comunidade. Então, na foto do canto superior esquerdo, nós fomos numa assembleia da comunidade apresentar a proposta da pesquisa e ver se a assembleia aprovava que nós fizéssemos a pesquisa. E, ao término da pesquisa, retornamos à comunidade para devolver os resultados. Foi feita uma fala, uma roda de conversa. Nós preparamos esse banner para ficar exposto na escola, porque a gente também tem que ter esse compromisso, né, de devolver o resultado da pesquisa a quem de direito aos seus sujeitos. Aqui mais 2 trabalhos, um de cartografia e um de planejamento territorial. E esse aqui, Agrofloresta e Cartografia Indígena, Gestão Territorial e Ambiental nas mãos dos agentes agroflorestais indígenas do Acre. E o último, que eu acho muito difícil, porque não é nem de perto a minha área, que é um trabalho na área de geomorfologia, que é Ambiente e Conhecimento Tradicional da Etnia Ingaricó, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Então, a diversidade de temáticas e de áreas geográficas que se pode trabalhar nessa perspectiva de povos originários é muito grande. Também podem haver trabalhos na área de demografia, geografia da saúde e outros. Aqui eu trouxe uma pincelada da minha atual pesquisa. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente vê o estado de Roraima, e todas essas áreas em vermelho são terras indígenas. No estado de Roraima, eu tenho 46,2% do seu território como terra indígena declarada e homologada. E aqui na imagem da direita, são imagens de satélite do Google de comunidades indígenas em algumas dessas terras indígenas de Roraima. Então, antes da pandemia, a ideia era trabalhar com 4 comunidades, a partir desse objetivo que está aqui embaixo. Analisar o processo de mudança nos arranjos espaciais das comunidades estudadas e as implicações de tais alterações na organização social destas comunidades e delas com o meio externo. Então, chamando um pouquinho aquilo que a gente viu lá nos primeiros slides, quando falamos do aldeamento, essa forma, esse arranjo espacial atual, quais as implicações que tem nas formas de organização desses povos? É um pouquinho a intenção da pesquisa que eu estou realizando agora no doutorado. Para finalizar, eu acho que vocês já ouviram falar desse termo antropoceno, né? Formado pelo Nobel de Química Paul Crutzen. E quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos vivendo um tempo como se fosse uma era geológica, onde a marca do ser humano ela é maior que qualquer grande animal, como os dinossauros, que qualquer grandes geleiras e glaciações. Então, é a nossa existência no planeta que está deixando o maior legado para as próximas gerações. Então, talvez fosse importante que a gente pudesse pensar em pluriculturalismo e multiculturalismo, em plurinacionalismo e plurilinguismo, em vez de reduzir
ampliar, é um convite sempre muito mais interessante. E meu último slide é só para a gente lembrar que eu posso ser indígena e eu posso ser deputada federal e ganhar um prêmio da ONU de Direitos Humanos. Eu posso ser indígena e um cantor de rap com canal no YouTube. Eu posso ser indígena e ser pós-doutor e conduzir uma ação histórica no Superior Tribunal Federal. Eu posso ser indígena e ser uma das 100 personalidades mais influentes de Abya-Yala, porque lugar de originário é onde eu quiser. Gratidão, RAEVT, e aqui um pouquinho das referências que depois a professora Lerice passa para vocês. Nossa, muito obrigada, Elianete. Eu estou maravilhada, porque eu, na verdade, quando eu fiz o convite, eu pensei que você falaria da sua pesquisa e faria indicações, né, do percurso, mas eu acho que com a sua fala hoje, que foi muito centrada e, nossa, né, em pouquíssimo tempo a gente aprendeu muita coisa, a gente teve um panorama, né, incrível, né, desde o início, toda aquela questão, né, das palavras, que são tão importantes, né, e tem toda uma história, como você falou, né, o que é autodenominação, o que é nome de atribuição, eu nunca havia parado para pensar nisso, né, como é que isso foi se definindo ao longo do tempo, né, tudo isso tem uma história. Questão das terras e das reservas, né, as terras, os territórios ancestrais e as reservas, eu também não tinha essa dimensão, e das histórias, né, como elas são contadas, e isso reflete escolhas, e também abre possibilidades, né, da gente recontar com outras perspectivas. Toda essa questão, eu achei fantástico, né, quando a gente pensa que a gente se define em relação ao outro, né, acho que retoma até o que a gente falou no começo, você brincou, né, eu não sou nem geógrafa, nem indígena, mas também é o nosso esforço, né, quem nós somos, né, quem é o outro e quem nós somos em relação ao outro, né, então, nossa, eu acho isso, e esse apanhado que você fez, né, falando das várias áreas da geografia, que eu não seria capaz de fazer, geografia cultural, geografia regional, geografia agrária, geografia e território, e que eu acho que para os alunos, especificamente da geografia, deve ter aberto um leque também, né, de possibilidades, porque eles estão mais imersos, né, nesse estudo dos campos, né, que são possíveis desenvolver trabalho, desenvolver pesquisa. Então, eu quero agradecer enormemente, acho que foi muito enriquecedor e muito pensado e organizado para nos proporcionar, né, uma visão geral e, ao mesmo tempo, deixar um monte de questionamento para a gente levar para casa, né, e ficar trabalhando. Eu vou abrir, pessoal, para perguntas. Lerice, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Jéssica. Boa noite, Leonete. Obrigada pela oportunidade. Essa aula bacana que você fez com a gente. Eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria que você, se fosse possível, uma definição do termo aborígenes, e, na minha concepção, pelo menos, é um termo pouco usado no Brasil. Eu queria saber de você se ele cabe no nosso contexto, se sim ou se não, por que caberia ou não. Obrigada, Jéssica, da pergunta. Vamos tentar fazer um bloquinho de perguntas para aproveitar melhor o tempo? Alguém mais quer fazer pergunta? E daí a gente faz um bloco de perguntas e um bloco de respostas, se vocês concordarem. Lerice,
Oi, Adalto. Eu queria perguntar para ela, não sei se é a especialidade dela, sobre línguas, né, da língua indígena. Qual seria a diferença entre a língua portuguesa e a língua indígena? Quais seriam as principais diferenças e que ela pode assim apontar, né, sobre a língua indígena e a língua portuguesa? Tá, joia. Obrigada, Adalto. Vamos fazer um bloquinho de 3 questões? Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Boa noite, professora Leonete, obrigado pela aula. Queria falar que, de alguma forma, a didática é meio genética da família de vocês. É a forma de passar muito clara, muito tranquila, gostei bastante. Eu queria saber um pouco da percepção indígena quanto a esse descaso quanto à cultura deles, que é bastante visível. Assim como a cultura africana, a cultura indígena ela é deixada de lado em detrimento daquilo que a gente recebeu de carga da cultura europeia. Eu queria saber se a senhora tem alguma percepção da forma que eles entendem essa forma de deixar a cultura deles de lado, a partir do contato que você teve com eles, com algumas tribos, com algumas pessoas, se existe essa percepção clara do descaso que é feito com a cultura deles, de alguma forma. Não sei se eu consegui ser claro. Eu acho que sim. Bom, vamos ver se a Leonete tem alguma questão, mas a percepção indígena sobre o descaso em relação à sua cultura. Acho que... Obrigada, Tauan, pela pergunta. Então, bom, obrigada, meninas. Bom, desculpa, acho que eu falei mega rápido, né? Eu já comentei com a Larice antes, eu falei assim, nossa, estou preparando os slides, mas acho que tudo é importante. Então, a gente acaba passando como um trator em cima de todo mundo. Jéssica, é o seguinte, o significado, a representatividade desses termos, eles são equitativos. Então, quando você fala é um nativo, ou é um aborígene, ou é um originário, é um indígena, você está se referindo às pessoas que habitavam esse território ancestral antes deles serem invadidos. É lógico que esse é um termo cultural. Então, se ouve muito falar os aborígenes australianos. Então, talvez você não ouça falar indígenas na Austrália, e não ouça falar aborígenes no Brasil. Então, para nós, é muito mais povos originários, povos indígenas, nosso ouvido está mais familiarizado com esses termos. Mas, quando eu coloco eles na condição de igualdade, é que ambos referem-se aos povos que ali viviam antes das invasões dos colonizadores. Não sei se eu me fiz entender. Não, perfeitamente. Na verdade, a gente não costuma ouvir, por exemplo, aborígenes no Brasil, mas não seria errado, seria só menos geográfico, né? Falta de hábito, A sonoridade que a gente está acostumado, os termos que a gente usa para se referir aos povos originários daqui são povos indígenas, povos originários, né? E aí, tá em outros lugares, por exemplo, você pensa em algumas ilhas da Polinésia, você fala, os nativos. O que é um nativo? Não é nada mais que um originário, um indígena, um aborígene. Mas aí cada lugar vai se apropriar de um desses termos para se referir ao povo daquele lugar. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, viu? Imagina. Adalto, a tua pergunta é difícil de responder. Porque quando você fala assim, a diferença da língua portuguesa para a língua indígena, a questão é que a língua indígena não é una, né? Então, por exemplo, onde eu vivo, em Roraima, eu tenho povos falando Macuxi, Wapchana, Taurepang, Pemon, Ingaricó, Iecuana, Uai-Uai, que mais? Uaimiri, Atroari, Dessana, quer dizer, só uma pequena porção do território nacional, eu tenho 8 línguas indígenas, com estruturas diferentes, né? Eu tenho
quem estuda linguística, estuda com troncos linguísticos diferentes. E isso eu estou falando da porção do território que está onde a gente reconhece como Brasil. Se eu ampliar um pouquinho isso, os povos Quechua, Aimara, nossa, aí vai, né, uma gama e uma amplitude que a gente não consegue nem mensurar. O que eu posso te dizer? Quando os povos originários no Brasil foram impedidos de falar a sua língua, e eles foram impedidos, eles apanhavam, e eles eram presos, e ficavam sem comida, existiu no Brasil, durante muito tempo, uma língua chamada língua geral, que ela meio que misturava a língua portuguesa com a língua tupi, e assemelhava à língua guarani. Mas, na verdade, foi durante um período que essa língua geral vigorou, e depois ela também parou de existir. Então, existem muitas diferenças linguísticas. Por exemplo, eu ganhei um nome indígena, meu nome indígena é Imeru. Se eu atravesso a fronteira com a Venezuela, o povo Pemon já escreve de outro jeito. É o mesmo Meru, só que já é outra fonética, outra grafia. Então, em pequenas porções de território, você já tem uma gama e uma diversidade muito grande. Então, são muitas línguas indígenas. A língua portuguesa é só mais uma língua no meio desse arcabouço todo. E nós temos, inclusive, porque no Brasil eu tenho 2 línguas oficiais. Eu tenho a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Em alguns municípios em Roraima, existem línguas cooficiais. Então, eu tenho o Macuxi, o Aptiana, Taurepang, Pemon, como línguas cooficiais dos estados, conforme os povos que lá habitam. Então, eu chego a ter estados no Amazonas, em Roraima, que eu tenho 4, 5 línguas faladas, né, na capital, em Manaus, em Boa Vista. Então, é uma diversidade muito grande. Então, eu não saberia apontar as diferenças, até porque são muitas. E a pergunta do Tauan a percepção total, Tauan. Eles entendem perfeitamente o processo a que eles foram submetidos durante 520 anos de colonização. Como eu mostrei naquele gráfico da FUNAI, quando chegou na década de 60, que foram dizimados e morreram até chegar um número muito reduzido da sua população. Quando começa um incremento na taxa de natalidade, eles começam a se articular, porque entendem que isso não pode voltar a acontecer, e acho que o grande momento em que os povos originários eles são efetivamente reconhecidos dentro do Brasil é com o movimento da Constituição Cidadã de 88. Então, foi uma constituinte e uma carta, né, constituinte que veio a reconhecer, então, o artigo 231, que reconhece as terras como originárias e reconhece, né, todo esse legado, mas eles têm plena consciência do quanto eles foram suprimidos, dizimados, desrespeitados, invadidos, e existe um movimento muito forte, o movimento indígena no Brasil é muito forte, reconhecido internacionalmente, para que eles voltem a ter o respeito que lhe é devido enquanto seres humanos, cidadãos, enfim. E tem muitos movimentos importantes na educação indígena, o movimento de professores indígenas, as mulheres indígenas constituem um movimento muito significativo, muito expressivo, mas eles têm toda a consciência disso. Obrigada, Yu. Alguém pediu para entrar. Obrigada, Yu, pelas respostas. Alguém mais quer fazer perguntas? A gente... Lerice. Oi, Jéssica. É só mais uma, prometo. Tudo bem. Prometo. Leonete, eu queria saber de você, qual você... É meio difícil dessa pergunta, mas qual o impacto que você acha que vai ter, como vai decorrer isso? O atual governo, né, eleito no Brasil, infelizmente, as políticas, a forma com que ele trata, né, indígenas, enfim, toda essa questão, né, a maneira com que ele trata, o que você acha que serão os impactos, por quanto tempo, enfim, da maneira que isso está sendo tratado hoje? Quais os impactos que você acha que podem ocorrer nessa questão no Brasil
pelo atual governo. Obrigada, Jéssica. Alguém mais quer fazer pergunta? Para a gente fazer mais um bloquinho? E aí, depois... Eu vou fazer mais uma. Pois não. Professora, quanto justamente indo na linha da pergunta do Adalto, caracteriza um pouco da nossa forma de tratar a cultura indígena como plural, assim como é feita da cultura africana. Um continente com 52 países, a gente trata a África dentro de um bloco só, assim como a relação que a gente tem com os indígenas. Assim como você mesmo falou, só aí em Roraima, citou aí 5, 6 idiomas, e eles são de estrutura, como você falou, de estrutura diferente, assim como cada tribo tem as suas particularidades. Eles têm, sim, a semelhança de serem indígenas, mas com uma gama de particularidades quanto a tribos. Eu acho que, mais do que reconhecer essas diferenças, a gente teria dificuldade para, de alguma forma, trazer políticas públicas que possam atender cada uma dessas tribos. Acredito que a FUNAI mesmo trata essa questão de uma forma fechada, não tem condição de fazer algum tipo de política pública que possa entender essa particularidade das tribos. Você acha que existe alguma forma de trazer políticas públicas que atendam de verdade às tribos, respeitando as suas particularidades? Nossa. É meio complexo. São duas perguntas bem simples, tranquilas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para fechar esse bloco? Larissa. Opa, quem está falando? Desculpa. É a Larissa. Maria Alice? Oi, Maria Alice, pode falar. Larissa. A Larissa, desculpa, Larissa, pode falar, desculpa. Eu gostaria de saber qual que é a perspectiva dos povos indígenas a respeito do uso das medicinas naturais pelos não indígenas. Entendi. O que eles pensam sobre isso? Sim. Muito bem. Muito bem mesmo. Muito obrigada, Larissa. Então, vamos lá. Acho que o impacto do atual governo... Bom, toda forma de gestão, ela tem intencionalidades, né? Então, o que a gente percebe? A gente tem legados históricos de intencionalidades, conforme as nossas formas de gestão. Hoje eu li um desses memes de internet que circula pelo WhatsApp, que era assim: se na época do Collor tivesse o WhatsApp, ia ter gente que defendia o confisco da poupança. E eu não duvido, né? Porque quem que nós somos? Nós somos produção e reprodução do meio onde a gente vive. Então, o que nós temos? Nós tivemos aí uma ascensão da extrema-direita, e aí eu vou fazer até um adendo, não por uma questão política, mas uma questão científica. Eu nem tenho grandes ressalvas contra o liberalismo, se ele for um liberalismo bem pensado, bem argumentado. Eu só acho que a questão que vem junto com esse liberalismo, ela vem com muita intolerância. Então, quando você pensa no cadastro ambiental rural, que está vigente aí há 8 anos, a dizimação que ele está fazendo. Então, vou dar um exemplo bem... Depois eu posso até passar para a professora Larissa um link, que são 2 geógrafos falando, eu acho que é uma fala bem interessante de você ver. Um deles fez uma pesquisa, inclusive para aquele site de Olho nos Ruralistas. A questão da grilagem na Amazônia, ela se dá por andares. Então, eu tenho a terra, aí tenho 1 título de terra, 2 títulos de terra, 3 títulos de terra, sobre a mesma porção física do território. Então, eu tenho lugares que eu estou no 5º andar, né, de grilagem. Quando você cria mecanismos que possibilitam despistar as regras, mais ainda que isso vai ficar fácil de ser forjado, modificado, avançado.
a pessoa que personifica o nosso atual governo, no caso o presidente, é não é responsável por tudo que acontece no governo. É um projeto muito maior. E um projeto muito maior de adentrar os lugares. Eu acho que a principal intenção é o avanço da fronteira agrícola para plantio de commodities. Então, a gente não tem a preocupação, na verdade, em fazer uma política de médio e longo prazo. E trabalhar com a política de curto prazo não é só não pensar nos povos originários, é não pensar em toda a sociedade brasileira. No caso específico dos povos originários, você vê isso se refletindo na prática agora, em relação, por exemplo, à questão da Covid-19. Partiu do governo federal um documento, uma lei, uma normativa, que era para não tinha que garantir água potável nas comunidades indígenas. Então, peraí, eu estou falando de uma pandemia, né, em nível global, de um vírus desconhecido, e eu não garanto água potável para as pessoas, então eu não preciso avançar essa conversa. As intenções já estão postas. Não está nem nas entrelinhas, está nas linhas principais. Qualquer fala que você veja, o pessoal da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, qualquer fala no Facebook, qualquer pronunciamento das lideranças da PIB, você vai ver o tamanho da indignação. Só tem um detalhe: a resistência é proporcional ao tamanho da indignação. Porque são 520 anos resistindo. São lideranças e lideranças e lideranças resistindo. Então, eu creio muito que os povos originários vão superar este e os próximos governos todos, até que a gente efetivamente chegue num Estado plurinacional, num Estado que reconheça que a gente tem terra, que a gente tem mata, que a gente tem cidade suficiente para todo mundo coabitar e coexistir. Porque o ato de resistir é o ato de existência possível nesse momento. Mas isso também cansa, né? Quantas gerações de povos originários não estão lá se firmando e resistindo a toda sorte de opressões? E a gente chega no século XXI, entendendo que nós somos o animal racional do planeta e a gente está destruindo um ao outro. Então, realmente, os impactos dos governos que desconsideram a multiplicidade cultural que nós temos vão ser todos muito lastimáveis, mas os povos vão resistir. Eles resistirão, com certeza. Sobre a pergunta do Tauan, sim, eu acho que eu vou dar um exemplo não originário, vou dar um exemplo não indígena para te falar sobre políticas públicas, Tauan. A capital federal é em Brasília, né? Por questões estratégicas, geopolíticas, inclusive. Quem não leu ainda A Fortaleza do Príncipe, pode começar. Por que a capital vai para Brasília? Para sair do escopo dos movimentos sociais, né? Não tem mais como ir para Brasília, como eu vou dali para a Avenida Paulista, para a beira dos palácios, né? Nas capitais litorâneas. Então, o que eu faço? Eu tenho um ponto centralizado em Brasília, que vai definir políticas públicas para o território nacional. Vou te contar o que acontece em Roraima com a política da dengue. Qual que é a época de chuva, onde o mosquito se prolifera e onde eu preciso ter cuidados com a dengue, políticas públicas para a dengue, recursos para cuidar da dengue? Então, aqui é dezembro, né? Janeiro, né? Dezembro e janeiro, né? Pois é, em Roraima não é. Em Roraima, as chuvas começam em abril e terminam em setembro. Só que o dinheiro da dengue chega em Roraima no mesmo mês que chega em Minas Gerais. Então, se as políticas públicas não conseguem dar conta do território nacional e das diferenças entre territórios nacionais, e eu não estou nem adentrando na questão das sociedades indígenas, estou pensando na sociedade não indígena, estou pensando no nosso cotidiano, que é cuidar de vetores, é cuidar das questões de salubridade, de saneamento e políticas públicas de
saúde, que dirá as questões para povos originários, que têm uma diversidade cultural extremamente mais ampla que isso. E a FUNAI, ela também está vinculada a uma estrutura governamental, né? Então, ela tem um papel a cumprir, ela tem uma missão e uma função, mas conforme quem estiver à frente desse órgão, quem estiver gerindo esse órgão, ela vai cumprir com maior presteza ou com menor presteza esse papel que ela tem que cumprir na sociedade. Então, assim, políticas públicas no Brasil já é uma coisa muito difícil. Haja visto o Amapá, que está sem luz, né? Então, como é que a gente vai falar de políticas públicas para sociedades múltiplas? Se eu estou tentando dar conta, né, é difícil, muito difícil. E a pergunta da Larissa, então, Larissa, aí eu acho que tem casos e casos. Tem casos que eu já vi, por exemplo, pagelanças, né, pessoas que fazem pagelanças, líderes espirituais de algumas etnias e de algumas comunidades, que recebem não indígenas, que tratam esses não indígenas, ou até que repassam seus conhecimentos, e eu já vi casos de pessoas que não divulgam, que não socializam, né, essas questões. Inclusive, ano passado, eu estava até num evento em Alfenas, de geografia política, se não me engano, e um menino estava até apresentando um trabalho científico sobre a ayahuasca. E eu fiz uma pergunta como essa para ele, como é que eles viam o uso da planta sagrada por não originários. E ele disse que se fosse feito com respeito, se fosse feito, né, dentro dos trâmites, dos procedimentos, que não teria problema nenhum. Então, em alguns casos, eu vejo que é um conhecimento partilhado, em outros, nem tanto. Agora, para além dessa questão que você fala do uso, né, do uso cotidiano, eu acho que tem uma outra preocupação aí nessa seara, que é a questão da biopirataria. Que uma coisa é quando você pede para usar, e a outra pessoa pode concordar ou negar que você use. Outra coisa diferente é quando você vai lá, rouba e vai patentear o cupuaçu lá no Japão, né? Aí, para reverter a patente é uma loucura. Então, acho que os povos originários estão sujeitos a isso também, né? Aos roubos tecnológicos, aos roubos biotecnológicos que ainda podem sofrer. Certo. Não sei se respondi. Obrigada. Respondeu sim. Muito obrigada. Obrigada, professora Leonete. Bom, acho que a gente já vai encaminhando para o final, a menos que alguém queira fazer mais alguma observação. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu aprendi muito e também estou com muitas questões. Eu estou pensando muito agora nisso que você falou sobre o plurinacional, né? Essa questão das nações, que a gente não vê dessa forma mesmo, né? Que a gente tem todo esse esforço para manter a unidade nacional, em detrimento de apagar todas essas outras nações, não só indígenas, né? Muitas nações africanas que também foram trazidas de forma totalmente involuntária. Então, essa questão do plurinacional e esse conceito de territórios ancestrais me chamou muito a atenção também, né, porque território é uma categoria muito importante para a geografia, né, não me corrijam se eu estiver falando errado, que interessante, né, os territórios ancestrais, esse reconhecimento, né, que a existência de algo antes mesmo da própria categoria existir, né, e como a gente tem que problematizar, né, as questões não são tão simples, né, são bem, ao mesmo tempo que é uma fala cheia de complexidades, uma sala muito clara. Então quero agradecer muito, então, professora Leonete, foi ótimo, e quero agradecer a todas as pessoas que puderam participar, e todas as pessoas que fizeram perguntas, e eu acho que foi muito, muito importante, e, né, acho que a nossa disciplina agora deu
super tchan, um super, né? E agradeço imensamente, espero que todos tenham aproveitado. Elianete, você quer... Eu quero agradecer de novo. A fala da Lerice me lembrou de uma frase que eu ouvi, que é: a ciência tem donos, né? A nossa história, a história que a gente compra vem lá do 1492, e a ciência que a gente compra vem do eurocentrismo. Então, talvez seja importante a gente pensar também nas outras possibilidades tantas que a gente tem de conhecimentos ancestrais, conhecimentos originários e outras formas de fazer ciência. E, repito, em vez de reduzir, ampliar. Ampliar é sempre mais importante. Muito grata pela atenção de vocês, pela generosidade de vocês, e boa sorte aí nas pesquisas geográficas com povos indígenas. Tomara que inspire bastante pesquisa, né? Obrigada, Iô, obrigada, gente. Vamos despedindo. Várias pessoas escreveram nos comentários. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, pessoal. Vamos encerrando. Muito obrigada, Elianete.